Sejam as proposições: todas as pessoas altruístas são inteligentes e nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Assim tem-se que. Então, nesse caso, nós vamos estar utilizando aqui os diagramas lógicos para poder fazer a resolução. E, preferencialmente, começamos pelo nenhum. Nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Então, vou fazer dois diagramas, dois círculos representando aqui os conjuntos. Pessoas inteligentes jamais serão mentirosas. Então, tenho diagramas disjuntos. Nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Esses dois diagramas, eles não se tocam de forma alguma. Todas as pessoas altruístas são inteligentes. Então, qualquer pessoa que seja altruísta vai ter que estar aqui dentro desse diagrama. Então, vou fazer aqui um diagraminha de preto. Vou colocar um azinho representando os altruístas. Agora, a gente consegue avaliar aqui as alternativas. Primeira alternativa diz o seguinte: pessoas mentirosas não são altruístas. Já é a nossa alternativa correta, né? Porque se eu tiver uma pessoa aqui que é mentirosa, jamais será inteligente e todos aqueles que são altruístas são inteligentes. Então, já temos a nossa alternativa correta. Agora, vamos verificar por que as demais estão erradas. Nenhuma pessoa inteligente é altruísta? Se eu tenho pessoas altruístas que são inteligentes, então eu vou ter aí pessoas inteligentes que são altruístas. Isso aqui está errado. Algumas pessoas altruístas são mentirosas? Nenhuma. Tá? Todas as pessoas que são altruístas são inteligentes e nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Então, consequentemente, nenhuma pessoa altruísta vai ser mentirosa. Podemos eliminar essa aqui também. Todas as pessoas inteligentes são mentirosas? Nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Já temos aqui a nossa resolução, a alternativa correta da questão, letra A. Se é verdade que alguns candidatos são estudiosos e que nenhum aventureiro é estudioso, então também é necessariamente verdade que... Por onde é que nós começamos a resolver esse tipo de questão? Pelo nenhum. Nós vamos resolver a questão através de diagramas lógicos, mas nós vamos começar sempre pelo nenhum. Ou pelo nenhum ou pelo todo. Nesse caso aqui vai ser o nenhum. Nenhum aventureiro é estudioso. Como é que eu represento esses diagramas? Vou colocar aqui dois diagramas representando que nenhum aventureiro é estudioso, separando eles. Então, aqui vão estar os aventureiros e aqui vão estar os estudiosos. São diagramas que nós dizemos que são disjuntos. Um não toca no outro. Se eu tiver alguém que é aventureiro, não vai ser estudioso. E se eu tiver alguém que é estudioso, esse alguém não será aventureiro. Se é verdade que alguns candidatos são estudiosos, então ele garante para mim que existe alguns candidatos que são estudiosos. Nós podemos fazer essa representação do algum da seguinte maneira. Eu posso representar aqui, normalmente a gente faz só essa intersecção, e aqui seriam os candidatos que são estudiosos, mas a gente pode fazer também de uma outra maneira, que é a maneira mais adequada para esse tipo de questão. Eu posso colocar aqui o diagrama dos candidatos, fazendo intersecção tanto com os estudiosos quanto com os aventureiros. Porém, esses aqui que são os candidatos, eu só tenho garantia que tem elemento aqui dentro. Então, eu tenho pelo menos um candidato que vai ser também estudioso, ou estudioso que vai ser candidato. Isso aqui é garantia. Essas duas regiões aqui eu não tenho garantia, mas eu posso colocar para poder a gente fazer análise. Fica bem mais interessante. Então, fazendo análise, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar aqui outra cor. Algum candidato é aventureiro? Aqui, quando ele coloca que é aventureiro, ele está colocando que existe aqui um elemento com 100% de certeza. E isso aqui nós não temos. Algum aventureiro é candidato? Tá? Essas duas frases, elas são equivalentes. Se a letra A tivesse certa, a letra B também estaria. E aí nós teríamos duas respostas. Então, isso aqui não existe, tá? Nenhum aventureiro é candidato ou nenhum candidato é aventureiro, mesma coisa. Aqui eu poderia ter, um candidato que é aventureiro. Eu não posso descartar a hipótese, mas eu não posso garantir. Quando eu garanto aqui com 100% de certeza, eu estou dizendo, olha, com essas duas informações que eu recebi, existe um elemento aqui. Isso eu não posso garantir. Então, também está fora. E aqui também eu teria equivalências, né? No caso, nenhum aventureiro é candidato e nenhum candidato é aventureiro, são frases equivalentes. E a letra E, que vai ser a nossa resposta correta, algum candidato não é aventureiro. Por que eu posso garantir que algum candidato não é aventureiro? Porque eu tenho um candidato que está aqui, tá? Alguns candidatos são estudiosos e todos os candidatos que estiverem aqui dentro dessa região jamais serão aventureiros, porque são diagramas disjuntos. Nenhum aventureiro é estudioso. Portanto,
A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra E. Em lógica, uma premissa é uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira dentro de uma dada inferência. Esta constitui-se de duas partes, uma coleção de premissas e uma conclusão. Premissa significa a proposição, o conteúdo, as informações essenciais que servem de base para um raciocínio, para um estudo que levará a uma conclusão. Uma das formas mais simples de argumentar consiste em duas frases, uma das quais é conclusão da outra, que é chamada de premissa. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que a associação está correta. Então, temos aqui a seguinte situação. O enunciado ele descreve certinho o que vem a ser aqui a premissa e a conclusão, e ele garante para mim o seguinte, ó, que uma das quais é a conclusão da outra. Então, a conclusão ela decorre necessariamente da premissa. Então, se eu tenho aqui uma premissa, essa conclusão ela vai decorrer da premissa. Na letra A, nós temos o seguinte, n é um número inteiro múltiplo de 24. N não é um número primo, com certeza, né? Se ele é múltiplo de 24, com certeza ele não vai ser um número primo. O número primo, vou dar um exemplo aqui, ó, 2, o 3, o 5, esses são números primos. Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, e eles não têm múltiplos, tá? Quem é o múltiplo aqui do 5? Não tem um múltiplo do 5 que seja número primo, porque se eu tiver aqui, por exemplo, o 10 já não é um número primo. Então, como n ele é um múltiplo, né? É um inteiro múltiplo de alguém, com certeza ele não é um número primo. Beleza. Então, essa associação, ela está correta, já é a nossa resposta. Agora a gente vai verificar as demais alternativas, né? A letra B diz o seguinte, a recuperação final deverá ser abolida. Beleza, qual é a conclusão? Ela é muito trabalhosa para os alunos e professores. Com essa informação aqui, eu não consigo chegar a essa conclusão, por isso que isso aqui está errado. O alfabeto em Libras é para os surdos mudos. Olha a conclusão, tá? Aqui é a premissa, a conclusão. O alfabeto manual de Libras teve origem o ano passado. Eu não sei aqui quando é que ele teve origem, tá? Não tem como eu chegar a essa conclusão com essa informação, então isso aqui está fora também. E na letra D, é possível que Marília ganhe a eleição para presidente do Grêmio Estudantil da escola. Conclusão, Marília tem muitos votos na turma dela. Não sei quantos são esses muitos votos, não sei se é possível realmente, porque eu não tenho um quantitativo. Se eu tivesse informações, por exemplo, ela tem 50 votos na turma e na escola, somando todos, só chega a 40. Aí ela ganharia, mas eu não tenho como chegar a essa conclusão. Então, isso aqui também está errado. Agora, essa daqui da letra A não tem como estar errado. Por quê? Se n é um número inteiro múltiplo de 24, com certeza o n ele não é um número primo. Podemos marcar, seguir para a próxima questão. Em uma corrida de cavalos, entre os concorrentes que participam da competição, os mais bem cotados são os cavalos Always, Empire, Irish, Jamaicano e Marag. Um locutor que narrava a corrida anunciou a classificação dos 5 mais cotados da seguinte forma. Always chegou antes de Jamaicano e Irish. Jamaicano chegou antes de Marag. Empire chegou antes de Always e Marag não foi o último colocado dos 5 mais cotados. Os cavalos que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar foram respectivamente. Então, como são 5, eu vou numerar aqui do primeiro ao quinto. Temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente pega essas informações que ele vai fornecendo e vai ordenando com elas. Então, aqui ele coloca Always chegou antes de Jamaicano e Irish. Então, eu vou colocar Always, Jamaicano e Irish. Mesmo que eu não saiba aqui, ó, se essa ordem realmente seria aqui o Irish antes do Jamaicano, mas eu coloco os 3. Aí, com as outras informações, a gente vai adequando, tá? Jamaicano chegou antes de Marag. Então, eu posso colocar aqui, ó, o Marag nessa posição. Ele está dizendo que ele chegou antes, então vou colocar ele aqui nessa posição. Só que aqui ele coloca que o Empire chegou antes de Always. Então, eu teria que jogar o Empire aqui. Então, vou fazer a distribuição da seguinte forma. Empire, Always, Jamaicano, Irish e Marag. Bom, fiz a distribuição. E aí, a última informação que ele me dá é o seguinte, ó, que o Marag ele não pode ser o último colocado. Então, essa posição aqui ela está errada. Essa posição está errada. Então, eu vou trazer ela para quarto. Vou colocar aqui, ó, Marag. E as demais eu vou fazer a distribuição. Então, eu vou colocar aqui Empire, aqui no caso, Always, Jamaicano
e o Irish. E vou conferir novamente. Agora eu vou fazer uma leitura de conferência. Ó. Always chegou antes de jamaicano e Irish. Chegou? Tá aqui, ó. Aqui tá o jamaicano e aqui tá o Irish, certo? Jamaicano chegou antes de Marag. Tá antes de Marag? Tá antes de Marag. Marag tá em quarto e ele tá em terceiro. Beleza. Empire chegou antes de Always, no caso é o primeiro. E Marag não foi o último colocado dos 5 mascotados. Então temos aqui uma distribuição que está de acordo com as informações aqui do locutor, certo? Agora a gente vem para as alternativas. Os cavalos que ficaram em primeiro, segundo e terceiro foram, respectivamente, aqui, ó, Empire, Always e Jamaicano. Podemos marcar aqui a alternativa correta que vai estar na letra D. Os caminhões da DAF modelo XF105, da Mercedes-Benz modelo Actros 4160 SLT e da Scania modelo R620 possuem 510, 600 e 620 cavalos de potência, respectivamente, nessa ordem. Então, ele está me dando aqui o modelo e a potência de cada um. Sabe-se que 2 deles são importados e um é de fabricação nacional. Os importados são de fabricação alemã e holandesa, porém, não se sabe qual é a correta associação entre os carros e países de fabricação. No entanto, sabe-se que o caminhão da fabricante DAF possui 510 cavalos de potência, já tinha sido aqui associado, tá? O 510. O caminhão que possui 600 cavalos de potência é de fabricação alemã, então associou aqui a potência de 600 à fabricação alemã. E o caminhão que possui 620 cavalos de potência é nacional, é o brasileiro. E o caminhão da Mercedes-Benz não é de fabricação holandesa. O país de fabricação e a potência do carro Mercedes-Benz modelos Actros, modelo Actros 4160 SLT, são respectivamente. Então aqui eu vou montar uma tabela para ficar bem fácil da gente entender. Nós temos aqui as marcas, né, no caso, DAF, Mercedes-Benz, que eu vou abreviar, e nós temos aqui também a Scania, que eu vou colocar um S. Então, esses aqui são os fabricantes. Agora, nós temos os modelos. O modelo da DAF é o XF105. O modelo da Mercedes-Benz é o Actros 4160 SLT. Então, vou colocar aqui apenas 4160 SLT, para abreviar. E o modelo da Scania é o R620. Aí, associado aos modelos, ele me deu a potência. Qual é a potência? 510, 600 e 620. E ele me deu informações sobre a nacionalidade. Beleza. Quais são as informações? Olha só. No entanto, sabe-se que o caminhão da fabricante DAF possui 510 cavalos de potência. O caminhão que possui 600 cavalos de potência é de fabricação alemã. Então, ele já me deu aqui um. Ó. Quem tem 600? Esse aqui. Qual é a nacionalidade? Alemã. Tá? Vou colocar aqui Alemanha, tá? Vai ficar melhor. O caminhão que possui 620 cavalos é de potência nacional. Então, esse aqui é o brasileiro. É do Brasil, certo? E o caminhão da Mercedes-Benz não é de fabricação holandesa. Se ele não é de fabricação holandesa, ele é de fabricação alemã, tá? Aqui é da Holanda. Então, ele me dá várias informações que contribuem para que eu encontre aqui, ó, o país de fabricação e a potência do carro Mercedes-Benz, modelos Actros 4160 SLT, que é justamente esse aqui, tá? Mercedes-Benz, aqui o modelo, potência de 600, nacionalidade aqui da Alemanha, no caso. Então, nós temos a alternativa correta na letra C. O país de fabricação é a Alemanha e a quantidade de cavalos, 600, né? Ele me deu várias formas de encontrar aqui esse resultado. Eu espero que você tenha compreendido a resolução. A alternativa correta da questão realmente vai se encontrar aqui na letra C. Fabiana combinou com 2 amigas de começarem uma dieta a partir do primeiro dia de um certo ano. Considere que elas conseguiram, durante os 3 primeiros meses de dieta, resultados conforme indicado a seguir. A amiga mais velha perdeu 5 kg. Fabiana começou o regime com 1 kg a mais que Juliana e 3 kg a menos que Catarina. E Juliana conseguiu perder 1 kg a mais que a amiga mais velha e 3 quilos a menos que a amiga mais nova. Considerando que Catarina é a mais nova das 3 amigas, tem-se que,
Nessa questão, tem um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora da resolução. Você supor um certo valor aqui de quilogramas para uma delas. Pode ser qualquer uma delas, vai dar certo. Eu vou supor aqui Juliana, tá? Vou pegar aqui Juliana e eu vou considerar que Juliana tem 60 quilogramas, tá? 60 quilogramas. Então, como são 3 amigas, eu vou listar aqui as 3. Fabiana, Juliana e Catarina. E aí, elas estão distribuídas da seguinte forma. A mais nova, vou colocar assim, a mais nova, a do meio e a mais velha. Bom, são essas as amigas. Vou colocar aqui na minha tabela também o seguinte, o peso inicial e o peso final. Para poder a gente saber aqui quem ganhou, quem perdeu e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui o seguinte, a amiga mais velha perdeu 5 quilogramas. Beleza, por enquanto eu não sei aqui quem é a mais velha. Fabiana começou o regime com 1 quilograma a mais que Juliana, tá? Então a Fabiana, se a Juliana tiver aqui 60 quilogramas, a Fabiana ela vai ter aqui 61, porque ela tem um a mais que Juliana. Então vou colocar aqui, ó, 61 quilogramas. E 3 quilos a menos que Catarina. Bom, se ela tem 1 quilo a mais e ela tem 61, e ela tem 3 quilos a menos que Catarina, então quanto que Catarina vai ter? Catarina vai ter 64. Bom, só em supor aqui a Juliana com 60, eu consigo definir aqui as outras duas. Tudo bem. Agora vamos para a última informação. Juliana conseguiu perder 1 quilo a mais que a amiga mais velha. Tá? Ela não é a mais velha. Então, Juliana não pode ser marcada aqui como a mais velha. Certo? Ela perdeu 1 quilo a mais que a mais velha. E 3 quilos a menos que a amiga mais nova. Quem é a amiga mais nova? A mais nova aqui é Catarina. Então, a mais nova é Catarina. Certo? A do meio vai ser a Juliana, porque ela não é a mais velha. Se ela perdeu 1 quilo a mais que a mais velha, ela não é a mais velha. Então, aqui é a Juliana, vou colocar só Ju. E aqui vai ser Fabiana. Então, já sei quem é a mais nova, quem é a do meio e quem é a mais velha. Agora, eu vou trabalhar aqui com essas massas, tá? Juliana conseguiu perder 1 quilo a mais que a amiga mais velha. Por quê? A amiga mais velha, ela perdeu quantos quilogramas? Perdeu 5. Quem que é a mais velha? A mais velha é a Fabiana. Então, a Fabiana perdeu 5 quilos. Terminou aqui com 56, né? Perdeu 5. 56 quilogramas. Então, a Fabiana é a mais velha. Perdeu 5 quilogramas. Começou com 61, agora ela tem 56. Como a Juliana perdeu 1 quilo a mais que a mais velha, ela perdeu quantos quilos? Ela perdeu 6 quilogramas. Só que a Juliana começou com 60. Então, 60 menos 6, 54 quilogramas. Beleza? E 3 quilos a menos que a amiga mais nova. Se a gente fizer aqui a comparação, significa que a amiga mais nova, ela perdeu 9, ó. Juliana conseguiu perder 1 quilograma a mais que a amiga mais velha, então ela perdeu 6. E 3 quilos a menos que a amiga mais nova. Então, a amiga mais nova perdeu 9 quilogramas. Quem é a mais nova? Catarina. Catarina perdeu 9, 64 menos 9, quanto é que dá? Ó, 64 menos 9, presta 1 aqui, 14 menos 9, 5, ficou com 55. Bom, agora que a gente tem todas as informações, a gente vem aqui nas alternativas para analisar. A amiga mais nova perdeu 11 quilogramas. Não, ela perdeu 9. Então, tá fora. Juntas, as 3 amigas perderam mais de 22 quilogramas. Então, eu vou analisar, tá? A Fabiana, ela perdeu 5. Perdeu 5, tá? 56 mais 5 dá o 61. Mais essa daqui que perdeu 6, a Juliana, perdeu 6 quilogramas. E essa daqui perdeu, tá? 9 quilogramas. Então, juntas, quanto é que vai dar? 9 com mais 6, 15, com mais 5, 20. Elas perderam 20 quilogramas juntas. Elas não perderam 22. Então, isso aqui está errado. Fechou aqui. No final dos 3 meses, Fabiana passou a ser a mais pesada dentre as 3 amigas. Então, a Fabiana, deixa eu marcar aqui, ó. A Fabiana, ela começa com 61, termina com 56. No final, o que acontece? Ela está
terminando aqui, ó, com mais massa do que as outras, porque a Juliana tem 54 e a Catarina tem 55. Então, já achamos aqui a nossa alternativa correta, que se encontra na letra C. Eu vou analisar essa última aqui para a gente ver o que aconteceu, tá? Olha só. Catarina e Juliana passaram a ter o mesmo peso no final do terceiro mês em que fizeram a dieta? Não. Alternativa correta, letra C. 3 amigas, Fernanda, Patrícia e Carla, nasceram em anos diferentes e cada uma delas apresenta uma estatura. Considere que Carla não é a mais alta, Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda, e a mais nova não é a mais baixa, e a mais alta não é a mais velha. A ordem crescente das alturas dessas 3 amigas é: como que eu resolvo esse tipo de questão? Eu vou montar uma tabela para poder organizar essas informações. Essa é uma questão sobre associação de informações. Então, tenho aqui 3 amigas, eu vou estar abreviando para ganhar bastante tempo, então vai ficar aqui o seguinte, ó, F para Fernanda, P para Patrícia, no caso, e C para Carla. O que eu vou associar de informações, tá? Eu vou associar aqui os anos que elas nasceram e as suas estaturas. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar com a mais nova, a do meio e a mais velha. Então, essas são as informações que eu vou estar associando aqui, nova, meio e velha. Tá? Isso aqui com relação a anos. Com relação a alturas, né, ou estatura, alturas, eu vou ter a mais baixa, a do meio e a mais alta. Bom, com essa tabela montada, eu vou encontrar aqui as informações. Deixa eu só concluir aqui a tabela, tá? Vamos finalizar essa tabela. Já temos as informações que serão associadas. E aí, com a tabela montada, fica muito simples da gente conseguir encontrar aqui qual é a ordem crescente das alturas, né? No caso, ele quer aí a mais baixa, a do meio e a mais alta. Então, vamos lá. Agora a gente vai associar as informações. Carla não é a mais alta. Então, aqui na mais alta, eu vou eliminar a opção para Carla. Vou colocar um X. Patrícia nasceu um ano antes de Carla. Então, se ela nasceu antes que Carla, ela não é a mais nova. Então, aqui em Patrícia, eu vou riscar a opção dela ser a mais nova. E um ano depois de Fernanda. Então, ela também não é a mais velha. Vou eliminar aqui, sobrou para ela só ser a do meio. Beleza. Sendo ela do meio, Fernanda não vai ser, nem Carla. Então, com essa informação aqui, eu consegui eliminar tudo isso e preencher a informação que Patrícia, ela é aqui a do meio, mesmo que eu não saiba a sua idade. A mais nova não é a mais baixa. E a mais alta não é a mais velha. Olha só que legal. Essa informação, ela coincide com essa daqui, ó. Carla não é a mais alta. Então, se Carla não é a mais alta, ela também não vai ser a mais velha. Então, eu vou vir aqui, ó, Carla, com relação a anos, ela não é a mais velha. Carla ficou sendo aqui a mais nova. Se ela é a mais nova, Fernanda não é a mais nova, Fernanda é a mais velha. Bom, com isso aqui preenchido, eu vou fazer uma nova leitura para a gente verificar o que dá para tirar mais. Carla não é a mais alta, tudo bem. Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda, tudo bem, já foi colocado. A mais nova não é a mais baixa. Então, essa informação aqui eu vou adicionar. Quem é a mais nova? A mais nova é a Carla e ela não é a mais baixa. Então, eu vou riscar aqui essa opção para ela. Ela vai ser aqui a do meio. Bom, eliminei aqui essas outras duas. A mais alta não é a mais velha. Quem é a mais alta? A mais alta vai ser aqui Fernanda. Tá? Aliás, a mais alta não é a mais velha. Então, a mais alta não pode ser Fernanda, na verdade, né? Porque se a mais alta não é mais velha, então, com certeza, a mais alta não é Fernanda. Isso. Beleza. Aí eu vou marcar aqui que ela é a mais baixa. Elimina aqui para Patrícia, no caso. E sobra aqui Patrícia sendo a mais alta. Aí ela quer a ordem aqui crescente das alturas. Quem é a mais baixa? A mais baixa é Fernanda. Deixa eu marcar essa opção aqui, ó. Tem aqui, ó, mais baixa. Quem está sendo? Fernanda. Então, temos essa opção. Só vai ter aqui a opção A, né? No caso, a do meio vai ser a Carla. Tá aqui, confere certinho. E a mais alta vai ser a Patrícia. Beleza, alternativa correta na questão. Vai ser aqui a letra A. 2 casais têm, respectivamente, um único filho e uma única filha, e se casarem também tiveram um único filho. Os nomes e algumas relações de parentesco dessas pessoas estão representados a seguir. João é pai de Marcos e avô de José. Ana é esposa de Marcos e filha de Carlos, e Maria é avó de José e sogra de Marcos. Márcia, que é uma das pessoas e não foi citada acima, é portanto. Então, eu vou construir aqui
as relações, tá? Primeiro eu vou colocar dois casais. Casal 1, casal 2. Se é um casal, ele vai ser formado por um homem e por uma mulher, tá? Então, casal 1 e casal 2. Esses casais, um vai ter um filho e o outro vai ter uma filha. E aí, esse filho vai casar com essa filha e vai gerar também um filho. Beleza. Essa é a relação que ele está me dando aqui, ó. Dois casais têm, respectivamente, um único filho e uma única filha, e se casarem também tiveram um único filho. Tudo bem, agora a gente vai preencher com as informações dos graus de parentesco. João é pai de Marcos e avô de José. Então tem que ser aqui do casal 1, que eu vou ter João, que é o pai de Marcos, que é o avô de José. Beleza, preenchi aqui certinho. Ana é a esposa de Marcos, então vou vir aqui e vou escrever Ana, certo? E é filha de Carlos, então o pai dela, vou preencher aqui Carlos. Maria é a avó de José e sogra de Marcos. Essa informação é importante. Se ela é sogra de Marcos, então ela é a mãe de Ana. Então temos aqui Maria, avó de José, sogra de Marcos. E faltou quem? Márcia. Márcia vai entrar aqui, ó. Márcia. Agora a gente vem aqui nas alternativas para ler qual é a relação que nós temos de Márcia com os demais. Márcia é sogra de Ana e filha de Maria? Não, ela não é filha de Maria, tá? Mas ela é sogra de Ana? É sogra de Ana, porque é a mãe de Marcos, então sogra de Ana, mas ela não é filha de Maria. A avó de José, esposa de João, olha só, a avó de José, confere. Tá aqui, ó, a avó de José. É esposa de João? Tá aqui também, confere. Portanto, a alternativa correta na questão, letra B. Adriana, Flávia e Marcela são amigas e moram no mesmo prédio, porém em andares diferentes, tá? Elas moram em andares diferentes. Considere que cada uma delas tenha também altura diferente das demais e que a amiga de altura intermediária mora no andar mais baixo do prédio, a Adriana mora num apartamento localizado entre os andares de suas amigas e Marcela é a mais baixa das amigas. Assim, das três amigas, então aqui nesse caso nós vamos ter que associar as informações. E para associar essas informações é interessante montar uma tabela. Como é que fica a nossa tabela? Eu vou pegar aqui o nome delas, Adriana, Flávia e Marcela, e vou abreviar. Adriana, Flávia e Marcela. Tudo bem. O que é que eu vou associar de informações? Eu vou associar os andares. Como ele não coloca aqui quais são os andares, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de primeiro, segundo e terceiro andar. Então, são andares diferentes, eu vou sequenciar certinho. Primeiro, segundo e terceiro, mesmo que a questão não tenha colocado aqui quais são os andares. E vamos associar também o quê? As alturas. E para as alturas, eu vou colocar o seguinte, a mais baixa, a de altura intermediária e a mais alta. Então, essas são as informações que nós vamos associar. Vou concluir aqui a tabela, no caso. E após concluir essa tabela, a gente faz a associação e com certeza vai ficar bem fácil descobrir aqui qual é a alternativa correta. Qual alternativa apresenta a informação correta? Beleza, vamos lá. Primeira informação que nós temos é que a amiga de altura intermediária, ela mora no andar mais baixo do prédio. Então, a de altura intermediária vai ter que morar no primeiro andar, que é o andar mais baixo. A Adriana mora num apartamento localizado entre os andares de suas amigas. Então, a Adriana ela vai morar no segundo andar. Eu vou marcar aqui com um círculo, ela mora no segundo, e as demais informações eu vou eliminar. Como quem mora no andar mais baixo do prédio é a que tem a altura intermediária, então não pode ser a Adriana. Então, vou vir aqui na altura intermediária e vou eliminar para ela. A Adriana mora num apartamento localizado entre os andares de suas amigas. Beleza, já marquei isso aqui. Marcela é a mais baixa das amigas. Então, lá para Marcela, eu vou marcar aqui um círculo, considerando que ela é a mais baixa, e as demais informações eu vou eliminar. Note que para a Adriana sobrou ela ser a mais alta. Então, vou marcar aqui, ó, que a Adriana é a mais alta e que quem tem a altura intermediária, no caso aqui, vai ser a Flávia. Então, se a Flávia ela tem a altura intermediária, ela vai ser também a que mora no andar mais baixo, no primeiro andar. Então, ela mora no primeiro e a Marcela mora no terceiro. Com essas informações, a gente agora consegue descobrir aqui qual é a alternativa correta. A Adriana é a mais baixa? Então, a Adriana é a mais baixa? Não, ela tem a maior altura, né? A mais alta. Então, isso aqui está errado. Flávia mora no andar mais alto? Flávia mora no primeiro andar, tá? Eu considerei aqui primeiro andar. Então, é o mais baixo, tá fora. Marcela não mora
Marcela não mora no andar mais baixo. Marcela, ela mora no terceiro andar, que é o mais alto. Então, essa informação está correta, né? Ela não mora no andar mais baixo, ela mora no andar mais alto. E a última informação, a letra D, a mais baixa não mora no andar mais alto. Isso é verdade ou mentira? Quem é mais baixa? A mais baixa é Marcela. Ela mora no andar mais alto. Então, isso aqui está errado. Portanto, a alternativa correta na questão, letra C. 3 companheiros, Antônio, Beto e Carlos, trabalham em uma fazenda. O proprietário desta fazenda deixou as seguintes tarefas a serem feitas naquela semana: alimentar os animais, cuidar da horta e consertar a cerca. Os companheiros resolveram dividir as tarefas e fizeram o planejamento com base nas seguintes informações: Beto é menos experiente do que Antônio. Carlos não é o mais experiente. O mais experiente irá cuidar da horta e Carlos não ficou com a tarefa de alimentar os animais. Considerando estas informações, é correto afirmar que... Bom, vamos associar aqui essas informações. A primeira coisa que nós temos que fazer na questão é descobrir aqui quem é o mais experiente. Então, nós temos aqui do mais para o menos, com relação à experiência, a seguinte possibilidade. Beto é menos experiente que Antônio. Então, primeiro tem um Antônio, depois tem um Beto. Só que o Carlos, ele não é o mais experiente. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso ter Antônio, Carlos e Beto, ou eu posso ter aqui, ó, Antônio, Beto e Carlos. Mas aqui nessa situação, eu vou ter sempre um Antônio sendo mais experiente. Então, como o Antônio ele é o mais experiente, eu já sei o que ele vai fazer, porque o mais experiente irá cuidar da horta. Então, eu tenho aqui Antônio, Beto e Carlos. O Antônio, eu já sei que ele vai cuidar da horta, eu vou abreviar, tá? Ele vai cuidar da horta. Já temos aqui a primeira informação concreta. Agora, nós sabemos também que o Carlos não ficou com a tarefa de alimentar os animais. Então, se ele não ficou com a tarefa de alimentar os animais, qual foi a tarefa que sobrou para ele? Consertar a cerca. Então, o Carlos vai consertar a cerca e o Beto aqui ele vai alimentar os animais. Com essas informações, aqui são as tarefas. Com essas informações, a gente consegue descobrir aqui o que é correto afirmar. Letra A. Beto irá consertar a cerca? Não, Beto irá alimentar os animais. Então, isso aqui está fora, já posso eliminar. Carlos irá alimentar os animais? Não, quem vai alimentar é o Beto. Então, também está fora. Letra C. Carlos irá consertar a cerca? Opa, isso aqui é verdade. E o Beto irá alimentar os animais. Isso aqui também é verdade. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.